ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Números do Intermezzo, de Francisca Julia. Traduzidas do alemão de Heinrich Heine de Goethe, Francisca Julia faz uma poesia cristalizada como um bloco de mármore. É a segunda parte do livro Esfinges. Vamos lá, então, no final a gente volta a falar mais sobre ela. Boa leitura. Esfinges, de Francisca Julia. Números do Intermezzo, de Heinrich Heine. Já te esqueceste, pois, inteiramente, de que em melhores épocas da vida, teu coração, querida, me palpitou no coração ardente? Teu coração de leve mariposa esvoaçante terrena, tão pequeno e tão falso que outra coisa não pode haver mais falsa e mais pequena? E, de certo também já te esqueceste do pesar e do amor, com que tu me prendeste o coração num círculo de dor. Pesar e amor, ambos me fazem doente. Ambos me são pranto, incentivos fatais. E não sei, entretanto, se aquele pode ser maior do que este, pois sei apenas que ambos, igualmente, já são grandes demais. 2. Meus cantos, cujo treno minha alma escuta, amargurada e triste, são repassados de letal veneno. De outra forma não pode ser, querida, porque tu espargiste sobre a modesta flor da minha vida o orvalho do veneno. Meus cantos, cujo treno qualquer sorriso em lágrimas transforma, são repassados de letal veneno. Não pode ser, entretanto, de outra forma, porque, em meio das coisas mais singelas que tenho na alma, agitam-se frementes implacáveis serpentes, e tu, formosa amante, és uma delas. A noite é muda e triste, o espaço é triste e mudo, e caminhando eu vou pela floresta espessa, rompendo a cerração. As ramagens abalo, as árvores sacudo, elas movem de leve a rórida cabeça num ar de compaixão. 4. Floresta afora, além, no encontro das estradas, suicida e sem descanso, agitam-se no horror das covas profanadas. Perto, uma flor azul desabrocha de manso. Dão-lhe o nome de flor das almas condenadas. Desta vez eu fui lá. A noite estava fria, o espaço mudo estava. À beira de uma cova a flor azul tremia, e entre nuvens de crepe, a lua que passava, derramava-lhe em torno a sua luz sombria. O mergulhador. Ideia de Murger. Querendo mais um astro em seu cabelo, a clara rainha assim falou: desce ao mar e passeia por esse amplo palácio onde canta a sereia, e traz-me lá do fundo a pérola mais rara. E o bom mergulhador, em busca do tesouro, desce, passeia o olhar pela amplidão marinha, acha a pérola e oferta-a à formosa rainha numa caixinha azul vermiculada de ouro. O poeta é assim também. Se teu capricho instante requer, senhora, um verso, unicamente um verso, mas um verso perfeito, áureo, sonoro e terso, que diga a tua ideal formosura radiante. Ao fundo de sua alma imaculada e santa, um doso plaino azul, vasto mar onde boia o dourado palácio onde a sereia canta, mergulha e vai buscar a desejada joia. Aguarela. Cheio de folhas, úmida de orvalho fresco à beira de um córrego, crescia jovem pé de roseira, em cujo galho uma rosa sorria. O orvalho matinal, que o beija e molha, desce de cima em brancas névoas finas, e todo o pé salpica, folha a folha, de gotas pequeninas.
Beija-o, o perfume zéfiro que passa, o grupo de falenas que anda à toa, a borboleta clara que esvoaça e o pássaro que voa. Uma moça gentil sentiu anseio de possuir a rosa e teve mágoa de não poder colhê-la, com receio de molhar os pés na água. A roseira agitou-a como alpima, estremeceu, embriagada e douda, sob os raios do sol que lá de cima a iluminavam toda. A moça foi-se. O ar estava morno. Mansamente o crepúsculo descia. Uma abelha zumbiu da rosa em torno. Lento expirava o dia. Porém, nessa hora, a ventania brava, que veio do alto impetuosamente, arranca a flor ao ramo em que se achava e joga-a na corrente. E a flor caiu em meio do riacho. Do vento rijo foi sofrendo o açoite e escorregando em prantos água abaixo na tristeza da noite. Nenhuma flor pôde salvar-lhe a vida. A água desceram entretanto algumas e a flor morreu aos poucos, envolvida num círculo de espumas. Mãe. Embora a mágoa a aflija e a sorte a oprima, o seu amor como celeste esmola é um perfume subtil de que se evola do peito e sobe deste mundo acima. Com que ternura sua voz me anima quando pelo meu rosto pranto rola. Ninguém como ela a minha dor consola, ninguém como ela o meu pesar lastima. Julgo-me só e chamo-a, ela não tarda. Volta, acode-me alegre. E num momento desfaz a dor que o coração me enlucta. Ela é a mais fiel, a mais constante guarda, que no meio da noite o ouvido atento, o meu suspiro entrecortado escuta. De Crisóstomo Medide, poeta turco contemporâneo. Quando estiveres triste, ou quando presa estiveres em um mal que te afadiga, não é preciso que teu lábio diga quais as causas do mal ou da tristeza. Se estiveres alegre, achando gosto a tudo, alegre e sã. Não é preciso que me contes a causa do sorriso que te pôs um clarão em todo o rosto. Olha-me só, e eu te direi se calma estás ou se te aflige algum receio. Teu olhar é uma página onde leio o que se passa dentro de tua alma. Amor descoberto. Do Conde de Marcelos, poeta grego. Quando molhei num beijo a face tua, era já noite. Quem nos viu nessa hora? Viu-nos a escura noite, a branca aurora, a loura estrela e a prateada lua. Baixou-se a estrela e disse-o ao mar absorta. O mar ao remo, o remo ao marinheiro, e este alta noite, sob o nevoeiro, cantou-a então da sua noiva à porta. A florista. Suspensa ao braço a grávida corbélia, segue a passo tranquila, o sol faísca. Os seus carmíneos lábios de mourisca se abrem, sorrindo, numa flor vermelha. Deita à sombra de uma árvore, uma abelha zumbi em torno ao cabaz, uma ave arisca bem perto dela, pelo chão lambisca, olhando-a às vezes trêmula de esguelha. Aos ouvidos lhe soa um rumor brando de folhas, pouco a pouco um leve sono lhe vai as grandes pálpebras cerrando. Cai-lhe de um pé o rústico tamanco, e assim, descalça, mostra em abandono o votinho de um pé macio e branco. Inconsoláveis. Almas, por que chorais, se ninguém vos responde? Almas, por quê? Deixai as lágrimas. Em pos do ideal, correi, correi a longes plagas, onde não exista ninguém que escarneça de vós. Lançai o vosso olhar a longínquas paragens, bem distantes daqui, cheias de ideais risonhos, onde as aves do amor, sacudindo as plumagens, passem cantando ao longe a música dos sonhos. Há longes plagas onde estas misérias todas não consigam deixar o mínimo sinal. Paragens onde, em meio às delirantes bodas dos sonhos e do amor,
exulte e cante o ideal. Mas não, almas, soltai a vossa queixa triste, contai ao mundo inteiro a vossa mágoa justa. Essa terra do ideal, ó almas, não existe. Inventai-a somente, e inventá-la não custa. Pobres almas, lançai em torno a vossa vista, sempre a vez de encontrar essa miséria atroz. Almas, chorai, que embora essa paz exista, nela há de haver alguém que escarneça de vós. Pérfida. Disse-lhe o poeta: aqui sob estes ramos, sobre estas verdes laçarias bravas, ah, quantos beijos trêmulas me davas! Ah, quantas horas de prazer passamos! Foi aqui mesmo como tu me amavas. Foi aqui, sob os floridos recamos desta ramagem, que uma rede alçamos, e que em teu corpo mole repousavas. Horas passava junto a ti, bem perto de ti. Que gozo então! Mas, pouco a pouco, todo esse amor calcaste sob os pés. Mas, disse-lhe ela, quem és tu? De certo, essa mulher de quem tu falas, louco? Não, não sou eu, porque não sei quem és. De joelhos. A Santa Teresa. Reza de manso, toda de roxo, a vista no tecto presa, como que imita a tristeza daquele círio trêmulo e frouxo. E assim, mostrando todo o desgosto que sobre sua alma pesa, ela reza, 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 as mãos erguidas, pálido o rosto pálido, as mãos erguidas. O olhar choroso e profundo parece estar no outro mundo, de outros mistérios e de outras vidas. Implora a Cristo, seu casto esposo, numa prece ou num transporte, o termo final da morte para descanso, para repouso. Psalmos doridos, cantos aéreos, melodiosos gorjeios, roçam-lhe os ouvidos, cheios de misticismos e de mistérios. Reza de manso, implorando ao casto esposo a morte, para repouso, para sossego, para descanso. Da alma e do corpo que se consomem num desânimo profundo ante as misérias do mundo, ante as misérias tão baixas do homem. Quanta tristeza, quanto desgosto mostra na alma aberta e franca, quando fica branca, as mãos erguidas, pálido o rosto. O rosto pálido, as mãos erguidas, o olhar choroso e profundo, parece estar no outro mundo, de outros mistérios e de outras vidas. De volta da guerra. Aqui me vou. Quanta aflição me invade, andando a passo, vagarosamente, que angustiosa, que íntima saudade da minha gente. O céu é negro, o passaredo mudo. O ambiente que me envolve tão pesado, como tudo está triste, como tudo tão transformado. Esta estrada que sigo é longa e recta, pedregosa, sem fim e sem abrigo, e eu caminho por ela, de muleta, como um mendigo. Quando fui para a guerra, o sol nascia. Fiquei com os olhos úmidos de pranto. Minha esposa, meus filhos, neste dia, choraram tanto. Abandonei a minha pobre terra e marchei sem descanso e sem repouso, mas sentindo-me então, antes da guerra, vitorioso. Desci montanhas e galguei encostas, andei à margem dos despenhadeiros, avante sempre, de espingar das costas com os companheiros. Tive amarguras, fundas e pesares em companhia dos fiéis soldados, sobre terras estranhas, sobre mares encapelados. E parti para a guerra, mas a sorte pródiga e incerta, má e vacilante, poupou a minha vida, expondo-a à morte a todo instante. A guerra durou anos. Foi renhida, longa, tão longa que a julguei eterna. Uma bala afinal passou perdida, partiu-me a perna. E aqui me vou por esta estrada recta, recta e longa, sem fim e sem abrigo,
esfarrapado, fraco, de muleta, como um mendigo. Dona Alda, Lied moderno. Hoje, Dona Alda madrugou. Às costas, solta a opulenta cabeleira de ouro. Nos lábios, um sorriso de alegria. Vai passar ao jardim. As flores, postas em longa fila, alegremente em coro, saúdam-na. Bom dia! Dona Alda segue. Segue-a uma andorinha. Com seus raios de luz, o sol a banha. E Dona Alda caminha, uma porção de folhas a acompanha. Caminha, como um fugido brilhante, o seu olhar fulgura. Mas, que cruel! Ao dar um passo adiante, enquanto a barra do roupão sofralda, pisa um cravo gentil de láctea alvura. E este, sob os seus pés, ainda murmura: Obrigado, Dona Alda. A primavera. Desponta clara a manhã. Os passarinhos em bando cortam os ares, cantando numa alegria louçã. A primavera derrama uma agradável frescura sobre a nascente verdura, dá a cor às flores na rama. O ar festivo do arrebol dá-nos as belas primícias das esplêndidas carícias dos dias claros de sol. Nasce a rosa, brota a espiga. O boi vai para o trabalho. A abelha de galho em galho, de grão em grão, a formiga. A linda e fresca estação vai afugentando em cima a nuvem que se aproxima como densa cerração. De pé, em meio à pastagem, o zagal saúda a aurora com a harmonia sonora da sua flauta selvagem. Vacas que estão a pastar em grupos pelas campinas respiram pelas narinas a doce frescura do ar. Campônios, mal nasce o dia, com as enxadas às costas, lá vem descendo as encostas para as labutas do dia. Já despontou a manhã. Os passarinhos em bando cortam os ares, cantando, numa alegria louçã. A uma criança. Imitação de Hugo. Vous, qui ne savez pas combien l'enfance est belle, enfant, n'enviez point notre âge de douleur. Victor Hugo. Choras, criança, mas chorar não deves. Entre a velhice e as tuas horas leves é pequena a distância. Choras de balde. Choras porque não sabes, flor, quanto são breves da humana vida as horas. Porque não sabes quanto é bela a infância. Tu, cuja vida é um suave paraíso adornado de flores, da nossa vida mísera de dores, amargas e reveses, nunca invejes o júbilo indeciso, porque teu pranto é menos triste, às vezes, do que o nosso sorriso. Os teus dias são rosas que vicejam, alegres e radiosas, nestas tuas manhãs de eternas galas. Nunca as desfolhes, garra-la criança. Deixe-as em paz, descansa, deixa que o tempo venha desfolhá-las. Mudez. Já rumores não há, não há. Calou-se tudo. Um silêncio deleitoso e morno vai se espalhando em torno às folhagens tranquilas do pomar. Torna-se o vento cada vez mais doce. Silêncio. Ouve-se apenas o gemido de um pequenino pássaro perdido que ainda espaneja suas asas no ar. Ouve-me, amiga. Este é o silêncio, o grande silêncio, o rei das trevas e da calma, onde às vezes nossa alma, penetrada de mágoas e de dor, se dilata, se expande e seus segredos íntimos mergulha. Prolonga-se a mudez, nenhuma bulha, já se não ouve o mínimo rumor. Esta é a mudez. Esta é a mudez que fala, não aos ouvidos, não porque os ouvidos não conseguem ouvir esses gemidos que ela derrama à noite sobre nós. A alma de quem se embala numa saudade mística e tranquila, nossa alma apenas é que pode ouvi-la e que consegue perceber-lhe a voz. Escuta a queixa, tácita e celeste,
que este silêncio fala a ti tão triste. E hás de lembrar o dia em que tu viste, perto de ti, pela primeira vez, alguém a quem disseste uma frase de amor, ó louca, e que, no entanto, só mostrou na boca a mais brutal e irônica mudez. Pranto de luar. No longo espasmo do silêncio, alegre e franca, a alma dos ventos ao luar murmura e fala. A sombra corre, e tu, lua formosa e branca, derramas pelo chão claras manchas de opala. Eras mortas de amor. Ah, quem te dera tê-las, cessaria de novo o teu soluço aflicto. Eras em que, trêmula a sós sob as estrelas, tu passavas com ele através do infinito. Mas uma noite, o espaço todo ornado em festa, teu esposo partiu, enfim. Quanto desgosto! E dessa desventura extrema, ainda te resta a grande palidez que te ilumina o rosto. Partiu. Talvez que volte aos lares, mas, enquanto ele não volta, em vão o esperas nesta trilha. Ficas pálida e triste, e choras o teu pranto, desce à terra, e ao descer, torna-se luz e brilha. Chora, infeliz. O pranto as mágoas atenua, sempre fiel, nunca te cansas de chorar. Se não chorasses, não teríamos, ó lua, a poesia sem fim das noites de luar. Noite de inverno. Nunca vi noite como esta agora. Ai, como é negra, como é sombria. Fechai as portas à ventania que vem de fora. Passa a rajada cortante e fria. Correm de brumas compridas levas. Que noite escura! Brumas e trevas. Ave Maria! Inquiro as sombras, o ouvido aguço, e ouço medrosa, de quando em quando, como o choro trêmulo e brando, como um soluço. Ai, que pungente pensar que um bando de pobrezinhas crianças nuas corre nesta hora ruas e ruas choramingando. E eu tenho leitos, boas flanelas, fogão aceso, carne entre salhos. Ai, se eu pudesse doar agasalhos a todas elas. E tenho sustos, o frio corta. Quero as janelas muito fechadas. Vejo fantasmas, ouço pancadas ferindo a porta. Gênios nocturnos, em negro brando, calmas e tristes sobre as rajadas, andam, de certo, pelas estradas sonambulando. Balada. Eu vou partir. A noite já desmaia. Parto, por isso, cândida princesa, venho beijar as mãos à vossa alteza. Botes e naus esperam-me na praia. Tenho de certo de sofrer azares, dores sofrer, mas hei de, com denodo, pugnas vencer e conquistar de todo terras estranhas e remotos mares. Não sei se morrerei, mas se, princesa, através de procelhas e de escolhos, a negra morte me fechar os olhos, eu morrerei pensando em vossa alteza. Mas forçoso é partir. Adeus, senhora. Conde, adeus, murmurou, baixando a fronte. A noite desmaiava. No horizonte já se movia o séquito da aurora. E ela, a princesa, imersa num letargo, ficou olhando a vastidão do oceano. Rompeu, enfim, o sol. E, a todo pano, a aventureira não se fez ao largo. Vida, de Francisca Júlia. Gênero triste de comédia, a vida, dividida em 2 actos ou 2 tomos, onde comparsas mais ou menos somos, desde o primeiro ponto de partida. Feliz daquele que na mão erguida mostra do gozo os sazonados pomos. Desses não fui, não foste e nunca fomos. Pobre de mim, pobre de nós, querida. Mas nem sempre se chora, órfã ou viúva. Rimo-nos sem que nada nos contenha. É uma réstia de sol depois da chuva. Prolonguemos assim essas tão puras alegrias, até que a morte venha cortar o fio às nossas amarguras.
Inverno. A neve flutua, cai sobre tudo e se espalha como uma branca toalha sobre a estrada imensa e nua. O vento causa arrepio aos medrosos passarinhos, que se encolhem em seus ninhos desesperados de frio. O vento assovia e chora, como um coro de mágoas no burburinho das águas que descem campina fora. Mata a neve cada arbusto, rola dos ares, desfolha as árvores, folha a folha, que se arrepiam de susto. No céu há nuvens sombrias, as roseiras das estradas estão todas desgalhadas, à fúria das ventanias. O inverno é feio e inclemente. Um velho mastim vadio, todo transido de frio, uiva ao céu sinistramente. Não há calor nem conforto, não há rumor nem gorjeio. Tudo parece tão feio, parece que tudo é morto. De neve tudo coberto, os ventos correm, as doudas, das 4 estações, de todas, o inverno é a pior de certo. A neve desce, flutua, cai sobre tudo e se espalha, como uma branca toalha, sobre a estrada imensa e nua. As 2 irmãs. Vem a primeira e fala-lhe em segredo. Amiga, vê, nem sei como isto conte. Como correm as águas desta fonte, tal corre a vida e acaba-se tão cedo. Ama, pois. A segunda, em cujo fronde brilha um raio de luz, murmura a medo, apontando-lhe o chão. Este é o degredo perpétuo e atroz do teu amor insonte. Contudo, espera. E somem-se a esperança e a saudade, e ela fica, como douda, a olhar o rasto dessas 2 belas. E ela fica esperando-as. Cansa de esperá-las assim a vida toda, sem jamais receber notícias delas. Calme de la mer, de Goethe. 1. Tranquilo, o mar não canta nem ondeia. O nauta, imerso noutro mar de mágoas, os olhos tristes e úmidos passeia pela tranquila quietação das águas. A onda que dorme quieta não espuma, o austro que sonha plácido não canta, e em todo o vasto mar, em parte alguma, a mais pequena vaga se levanta. Lied Sicilian, de Goethe. 2. Olhos, que atais os corações e a guerra. Olhos, quando piscais, olhos de brasas, muralhas abaoroam, caem casas, e enormes paredões rolam por terra. Assim, a um golpe rápido de vista, esta débil e trêmula muralha, dentro da qual meu coração trabalha, como quereis, dizei-me, que resista? Alma e destino. Alma do homem, como te assemelhas à onda, destino do homem, como te assemelhas ao vento. Goethe. A alma do homem é como a onda, que erra sempre, espumosa ou lisa, ao vento afeita. Vem do céu, sobe ao céu e desce à terra, segundo a lei a que nasceu sujeita. Contra o vento que chega se revolta, ergue-se, espuma, do alto se despenha. O vento que o assomou passa e não volta, e a onda espera que outro vento venha. Vem outro, mais feroz e mais violento. Ela cresce de novo e se arredonda. Alma do homem, como és igual à onda, como és igual, destino humano, ao vento. O Ribeirinho. Olavo Bilac. O arroio fresco em remanso, de curva em curva em marulhos num leito de pedregulhos, escorregava de manso. Em quedas lentas e bolhas sob a arqueada galeria da folhagem que o cobria, com um tecto verde de folhas. E bocejava de sono entre a douda garridice das roseiras da planície num descansado abandono. Vale abaixo, sem esforço, folhas levava e raízes como embarcações felizes que lhe singravam o dorso. À tarde, em voo ligeiro, vinham as asas roflando,
os passarinhos em bando, beber d'água do ribeiro. Assim vivia o riacho, dando de beber às aves, crescendo em giros suaves, campos e vales abaixo. Mas chorava a todo instante, tinha desgostos e mágoas por não possuir tantas águas como um afluente gigante. Queria ser como os rios de grossas águas redondas, que podem erguer nas ondas embarcações e navios. Ser um rio soberano, que terras alaga, invade e em noites de tempestade tem vagalhões de oceano. E, penetrado de dor, soltando queixas e mágoas, vai levando as suas águas pelas campinas em flor. E esse foi Números do Intermezzo, de Francisca Júlia. Os números do intermezzo ela coloca em esfinges como de Heinrich Heine, mas é importante a gente falar que os poemas 1, 2, 3 e 4 são do Heine. Os demais, a gente tem uma variedade de composições ali. Como, por exemplo, tem algumas traduções, além das traduções do Christian Johann Heinrich Heine, que ele nasce Harry, mas depois ele adota o nome Heinrich, e fica conhecido como Heine, né? A gente tem também traduções do Goethe, tem traduções, tem homenagens que ela faz para outros autores, como Victor Hugo. Então, e tem muitos poemas da própria Francisca Júlia neste momento aqui do livro. Gostaria de lembrar que a gente sempre trabalhou, quando fala de esfinges ou de mármores da Francisca Júlia, a gente trabalhou com as edições originais em português arcaico, né? Então, não que a gente tenha as edições originais aqui, você diz... gente tem elas online, disponíveis na Biblioteca Brasiliana Mindlin da USP, né? A gente trabalha com essas edições lá primordiais, né? Então é bem interessante, você tem acesso, né? Conteúdo de domínio público, você pode comparar até olhando a leitura e ouvindo o episódio. É um exercício bem interessante, né? Para os apoiadores, vai esse link aí. Né? Já foi, o livro já está com eles, porque é interessante você perceber como a língua evolui, né? Então, é uma dica. Então, se a gente tem 1, 2, 3 e 4 do Heine, falando que ela traduziu do alemão, em seguida vem o Mergulhador, aí depois vem um dos meus preferidos, que é a Aguarela. Eu gostei mais no conjunto dessa segunda parte. Aguarela, Dona Alda e Noite de Inverno. No Noite de Inverno, a gente fica bem comovido, porque a gente vê que ela se dá conta que ela tem o calor, ela tá dentro de uma casa, tem cobertas, tem roupas, tem comida, e tem crianças lá fora sem nada disso. Então é um poema bem sensível. O que eu gosto muito da Francisca Júlia é que, embora ela siga o rigor, né, do parnasianismo, toda essa questão da beleza parnasiana, com o culto pela forma, né? Os sonetos ou poemas que ela compõe são perfeitíssimos, assim, em métrica, rima, tudo muito bonito. Ela também trabalha as narrativas nos poemas, e especialmente quando ela cai na linha simbolista. Por isso que a gente fala que ela é uma poeta parnasso-simbolista, né? Porque no simbolismo ela trabalha os mistérios da vida, tanto na primeira parte do livro quanto nessa. Sim. Então é muito bonito realmente ver como ela utiliza a mitologia, né, e tudo mais, assim, para fazer as narrativas. Eu destacaria, falar um pouco mais do Heine, que é um alemão, foi jornalista e poeta, e a Francisca Júlia fazia as traduções do alemão, e ela gostava muito das produções do Heine, mas não só ela, porque no Brasil ele era admirado por Gonçalves Dias, Castro Alves, Machado de Assis, Alfonso de Guimarães, Manuel Bandeira e, claro, ela, né, que fez essas traduções. Inclusive, Heine só chega ao Brasil por meio da Francisca Júlia, a partir desses primeiros poemas do Intermezzo, né? O Intermezzo de Heine, eles surgem em 1823, se chama Tragédias, com intermezzo lírico. E é legal dizer que esses poemas foram musicados por grandes compositores eruditos, Robert Schumann, o Franz Schubert e outros, né? Eu vou deixar aí de fundo a música do Schumann, que de repente de nome você não vai lembrar, mas com certeza vai lembrar das melodias, né, dele, das peças dele. Então vou deixar aí de fundo
pra você ir ouvindo enquanto a gente vai falando. E o que marca muito as composições poéticas do Heine é um lirismo melancólico, né? Então, um tom irônico. Então, por isso que parece que combina muito com os tenores, né? Cantando. Eu não encontrei essa em particular pra gente conseguir usar aqui no podcast, mas eu vou deixar... digamos, um dos maiores hits aí do Schumann. Ótimo, muito bom. De fundo. Uma frase muito célebre dele, só pra fechar a parte do Heine, onde se queimam livros, acabam se queimando pessoas. Tá numa peça chamada Almansor. E nessa segunda parte do livro, a Francisca Júlia faz também traduções do Goethe, né? Então a gente tem Calme de la Mer, que em alemão é outro nome, daí ela põe o título francês para falar da calma do mar, e aqui exatamente o texto retrata a angústia de um marinheiro preso na calmaria total do oceano, né? Termina assim: em todo o vasto mar, em parte alguma, mais pequena vaga se levanta. Então ele tá angustiado ali, e foi traduzido e trazido no Brasil por ela também. Então ela tem esse trabalho importante de pulverização da literatura estrangeira no país pelo talento dela também como tradutora, né? E aqui também, o Beethoven até musica Goethe e outros, né, compositores. Então é bacana a gente falar disso. Daí ela cita o Victor Hugo, ela homenageia o Victor Hugo. E curiosidade, Lucas, Crisóstomo Medici, que ela coloca como um nome da Turquia, né, um famoso da Turquia, e o Conde de Marcelo seria um poeta grego. Os dois, não há, assim, sugestões, não se encontra que realmente sejam homens que tenham existido. Provavelmente tenha sido uma recriação literária da própria tradutora, usado como pseudônimo ali, né, esses dois poemas. Sabe-se lá por quê, mas é bacana, né, a gente pensar nisso. Sim. E um último destaque que eu queria dar para esses poemas é na poesia de Joelhos, que ali a gente tem versos simbólicos, místicos, decadistas. Ela joga como se fosse um quadro, é uma arte plástica. Você imagina assim um quadro de ver aquela monja fazendo essa oração que começa: reza de manso, toda de roxo, a vista do teto presa, como que imita a tristeza daquele círio trêmulo e frouxo. Reza de manso, rosto pálido, as mãos erguidas. É muito bonito, eu fiquei comovida com esse poema. E ela dedica a Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila viveu no século XVI e era também chamada de Santa Teresa de Jesus. Foi uma monja carmelita espanhola, uma grande mística, que reformou a ordem carmelita e é considerada uma das doutoras da igreja. Né? Então é importante também a gente trazer o quanto ela se envolvia com essas figuras todas. E esse livro, Esfinges, assim como Mármores já foi, é uma grande obra de arte. Mármores a gente tinha o material, Esfinges já é a obra pronta, né? Então, de um a gente fala do material e aqui ela pega e lapida a cinzel todo essa matéria-prima do mármore e faz um livro lindíssimo. Então com isso hoje, Lucas, a gente completou o livro Esfinges da Francisca Júlia, está integral no Leitura de Ouvido, com as explicações. E mais que isso, ontem no clube a gente falou bastante dela. Então, quem participa do clube teve acesso a muito mais informações. Você pode acessar aí no catálogo do Leitura de Ouvido Esfinges de Francisca Júlia, que aí você vai ter lido o livro completo, né? Se você quer se tornar um apoiador e participar desses encontros, como aconteceu da Francisca Júlia, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com, apoiando R$20 ou mais. Você recebe essa recompensa, né, além de outras. Quer dar um teaser de qual vai ser o próximo encontro? Claro, a gente vai falar de Noite na Taverna. Então vai ser esse romance maravilhoso. Então a gente vai dar um trabalho, né, para os nossos membros do clube, que é um pouco mais extenso estudar esse episódio, mas como a gente já trabalhou longamente, né, cada parte desse livro vai ser incrível. Muito bom, então entre já como apoiador que você vai participar do próximo encontro Noite na Taverna, que é um dos textos mais emblemáticos que a gente trouxe aqui no Leitura de Ouvido. E se você quer conhecer mais sobre a vida da Francisca Júlia, a gente aconselha você a ir aos outros episódios que a gente fez dela para saber melhor as curiosidades sobre a vida dela e a trajetória, né, a biografia dela mesmo. E além da recompensa de entrar no Clube Leitura de Ouvido, os nossos apoiadores também recebem o estudo aprofundado toda sexta-feira, vai por meio deles junto com a arte de capa e junto com uma mensagem nossa. Também entra no grupo de WhatsApp, onde há muita conversa só sobre literatura e fazendo link com cultura em geral, né?
que é muito bacana. E também você entra nos créditos finais de todo o episódio, a partir do momento que você se torna apoiador, ou a partir de uma semana, vamos dizer, depois que você se torna apoiador, você já entra nos créditos finais. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sonic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancli Lima, Anthony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Folds Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazilha, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciências de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorginho Ludovici, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília Lima Machado Oliveira, Maria Eduarda de Oliveira Carvalho, Márcio Oliveira Salgos de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocarne, Olivia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Resende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Sheila Parahara, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Vou só finalizar traduzindo a tradução. Quando você escuta Lied Sicilian, ela é Lied em Nossa, difícil falar alemão é canção. Então é a canção de Sicília, né? Legal. Do Goethe, por exemplo, né? Que é um dos que a gente tem ali no meio. Então, Lied em alemão é canção. Legal, e fica a dica aí pra aprender alemão, então, língua fácil, né? E a gente vê Na próxima leitura. direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.